1 Samuel, capítulo 9. Havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becorate, filho de Afias, filho de um benjamita. Ele era poderoso e rico. E tinha um filho chamado Saul, jovem e de bela aparência. Nenhum homem era como ele entre os israelitas. Era o mais alto de todo o povo, os outros chegavam aos seus ombros. As jumentas de Quis, pai de Saul, haviam se extraviado. Então Quis disse a seu filho Saul: leva agora contigo um dos rapazes, levanta-te e vai procurar as jumentas. Eles passaram pela região montanhosa de Efraim, e também pela terra de Salisa, mas não as acharam. Depois passaram pela terra de Saalim, porém não estavam ali também. Passaram ainda pela terra de Benjamim, mas não as acharam. Quando passavam pela terra de Zufi, Saul disse ao rapaz que estava com ele: vem, voltemos, para que não aconteça de meu pai se esquecer das jumentas e passar a se preocupar conosco. Mas ele lhe disse: nesta cidade há um homem de Deus muito respeitado. Tudo quanto diz acontece infalivelmente. Vamos até lá, talvez ele nos mostre o caminho que devemos seguir. Então Saul disse ao rapaz: mas, se formos até lá, o que levaremos ao homem? Pois o alimento de nossas bolsas já acabou, e não temos presente para levar ao homem de Deus. O que teríamos? O rapaz tornou a responder a Saul: eu ainda tenho um quarto de um siclo de prata, que poderei dar ao homem de Deus, para que nos mostre o caminho. Antigamente em Israel, quando alguém ia consultar a Deus, dizia: vinde, vamos ao vidente, porque naquela época o profeta se chamava vidente. Então Saul disse ao rapaz: muito bem, vamos, então. E foram à cidade onde o homem de Deus morava. Quando iam chegando à cidade, encontraram algumas moças que saíam para tirar água e lhes perguntaram: o vidente está aqui? Elas responderam: sim, está ali adiante. Mas apressa-te, porque chegou hoje cidade, pois o povo vai sacrificar hoje no altar que está na colina. Quando entrardes na cidade, logo o encontrareis, antes que ele suba ao altar da colina para comer. Pois o povo não comerá até que ele chegue, porque é ele quem abençoa o sacrifício, e depois os convidados comem. Subi agora, pois o encontrareis a esta hora. Então eles subiram à cidade, e, ao entrarem, Samuel os encontrou, quando saía para sacrificar no altar da colina. Um dia antes de Saul chegar, o Senhor havia revelado isto a Samuel: amanhã a estas horas te enviarei um homem da terra de Benjamim. Tu o ungirás como príncipe sobre o meu povo Israel. Ele livrará o meu povo da mão dos filisteus, pois atentei para o meu povo, porque o seu clamor chegou a mim. Quando Samuel viu Saul, o Senhor lhe disse: este é o homem sobre quem te falei. Ele governará o meu povo. Então Saul se aproximou de Samuel na porta e disse: por favor, mostra-me onde o vidente mora. Samuel respondeu a Saul: eu sou o vidente. Acompanha-me até o monte, porque comereis hoje comigo. Poderás ir pela manhã, e te declararei tudo quanto está no teu coração. E não te preocupes com as jumentas que perdeste há 3 dias, pois já foram achadas. Mas a quem pertencerão todas as preciosidades de Israel? Por acaso não são para ti e para toda a família de teu pai? Então Saul respondeu: por acaso não sou eu benjamita, da menor das tribos de Israel? E a minha família não é a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim? Por que me falas dessa maneira? Porém Samuel, pegando Saul e o rapaz, levou-os à sala e deu-lhes o primeiro lugar entre os convidados, que eram cerca de 30 homens. Então Samuel disse ao cozinheiro: traze a porção que te entreguei e pedi que a separasse. O cozinheiro pegou a coxa do animal, com o que havia nela, e colocou-a diante de Saul. E Samuel disse: aqui está o que foi reservado. Come, pois te foi guardado para esta ocasião, para que o comesses com os convidados. Assim, Saul comeu com Samuel naquele dia. Depois disso, desceram do monte para a cidade, e Samuel falou com Saul no terraço. Eles se levantaram de madrugada, quase ao nascer do sol, pois Samuel chamou Saul, que estava no terraço: levanta-te para que eu te acompanhe até a saída. Saul se levantou, e os dois saíram, ele e Samuel. Quando desciam para a saída da cidade, Samuel disse a Saul:
fala ao rapaz que passe adiante de nós. O rapaz passou, e Samuel disse: Tu, porém, espera aqui e te farei ouvir a palavra de Deus. Capítulo 10. Então Samuel pegou um vaso com azeite e o derramou sobre a cabeça de Saul. E o beijou e disse: Por acaso o Senhor não te ungiu para seres príncipe sobre a sua herança? Hoje, quando partires, encontrarás 2 homens junto ao túmulo de Raquel, no território de Benjamim, em Zelza. Eles te dirão: Acharam as jumentas que procuravas, e o teu pai não está mais preocupado com as jumentas, mas anda aflito por tua causa, dizendo: Que farei por meu filho? Então passarás dali adiante e chegarás ao carvalho de Tabor, onde 3 homens que estarão subindo para cultuar a Deus em Betel te encontrarão, um deles levando 3 cabritos, outro, 3 pães, e o outro, um recipiente de couro cheio de vinho. Eles te cumprimentarão e te darão 2 pães, que receberás das mãos deles. Depois chegarás à colina de Deus, onde há um posto militar dos filisteus. Ao entrares ali na cidade, encontrarás um grupo de profetas descendo do monte, e na frente deles haverá alguns tocando saltérios, tambores, flautas e harpas. Eles estarão se manifestando como profetas. O Espírito do Senhor se apoderará de ti, e terás manifestações proféticas com eles, e serás transformado em outro homem. Quando esses sinais se cumprirem, faze o que achares melhor, pois Deus é contigo. Porém tu descerás antes de mim para Gilgal, e eu descerei ao teu encontro para oferecer holocaustos e sacrifícios de ofertas pacíficas. Esperarás 7 dias, até que eu chegue e te declare o que deverás fazer. Quando Saul virou as costas para separar-se de Samuel, Deus mudou o seu coração, e todos esses sinais se cumpriram naquele mesmo dia. Quando eles iam chegando ao monte, um grupo de profetas saiu ao encontro deles, e o Espírito de Deus se apoderou de Saul, e ele teve manifestações proféticas no meio deles. Quando viram que ele tinha manifestações proféticas com os profetas, todos os que o haviam conhecido antes diziam uns aos outros: O que aconteceu com o filho de Quis? Saul também está entre os profetas. Então um homem dali respondeu: Pois quem é o pai deles? De modo que isso se tornou em provérbio: Saul também está entre os profetas? Depois que ele terminou de profetizar, foi ao monte. Então o tio de Saul perguntou a ele e ao rapaz: Aonde fostes? Ele respondeu: Fui procurar as jumentas, mas, não conseguindo encontrá-las, fomos consultar Samuel. O tio de Saul falou ainda: Peço-te que me contes o que Samuel vos disse. Saul respondeu a seu tio: Ele nos declarou com segurança que as jumentas haviam sido encontradas. Mas não lhe disse nada quanto ao assunto do reino, sobre o qual Samuel havia falado. Então Samuel convocou o povo ao Senhor em Mispá. E disse aos israelitas: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Fiz Israel subir do Egito e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos os reinos que vos oprimiam. Mas hoje rejeitastes o vosso Deus, aquele que vos livrou de todos os vossos males e angústias, e lhe dissestes: Põe um rei sobre nós. Portanto, colocai-vos agora diante do Senhor, segundo as vossas tribos e segundo os vossos clãs. Tendo Samuel reunido todas as tribos de Israel, foi escolhida a tribo de Benjamim. Então fez a tribo de Benjamim se aproximar segundo as suas famílias. E foi escolhida a família de Matri, e dela foi escolhido Saul, filho de Quis. E o procuraram, mas ele não foi encontrado. Por isso, voltaram a consultar o Senhor: O homem ainda não veio para cá? E o Senhor respondeu: Ele se escondeu no meio da bagagem. Então correram e o trouxeram de lá, e, quando ficou no meio do povo, era o mais alto, os outros chegavam aos seus ombros. Então Samuel disse a todo o povo: Aqui está aquele a quem o Senhor escolheu, não há entre o povo ninguém que se compare a ele. Então todo o povo o aclamou, dizendo: Viva o rei! Samuel também declarou ao povo a lei do reino, escreveu-a num livro e o colocou diante do Senhor. Então Samuel fez com que todo o povo saísse, cada um para sua casa. Saul também foi para casa em Gibeá, e com ele foram guerreiros cujo coração Deus havia tocado. Mas alguns homens ímpios disseram: Como este homem pode nos livrar?
E o menosprezaram e não lhe trouxeram presentes. Mas ele se fez como surdo.